E aí, beleza? Voltamos aqui com a parte 2 da nossa review num Citigo 450, já com a estrutura nova que começa o ante desde a primeira mão. Aqui a gente está no Blind 50-100, foi a última mão que a gente parou no vídeo anterior. Antigamente não tinha ante nesse nível de blind, ele começava um pouquinho mais para frente. E quando tem ante já começa a ser interessante roubar blind. Aqui é a mão do vídeo anterior, a última, né? Deixa eu ver aqui um mais 10. Passou. Quem quiser maiores detalhes dessa mão no vídeo anterior. E nossa grande campanha, menos mimimi, mais atitude. Chega de chorar bad beat. Bad beat acontece com todo mundo. E às vezes tem choradeira que nem é bad beat. e o cara tá chorando também. Vamos parar com isso, hein? Vamos parar com isso. Mas beleza, vamos passar aqui as mãos. A Zivala, o Miramar. Não, Marimar. Limpou do TG. Aí eu fiz um raise para 310, tá aqui o size aqui embaixo. Tomei call ali do Luiz da Gueira, deve ser português. E tomei call do Marimar. Ele foi de check. Aqui, nessa situação, eu vou CBetar, principalmente, eu vou CBetar por alguns motivos. O primeiro é com um flop seco, então não acerta muito o draw aqui, não tem draw para flush, por exemplo. E o segundo é porque eu tô em posição contra o primeiro limper aqui. Se os dois tivessem posição em cima de mim, eu preferia não CBetar esse flop. Então, como eu tenho posição, pelo menos em cima do limper inicial, eu resolvi CBetar aqui. Eu acho que é justo. Eu fiz 468. Poderia até fazer um pouquinho menos. E a minha ideia é o seguinte: eu vou CBetar aqui e vai ter muito turn que vai melhorar um pouco a minha mão. Então vou ter que mandar a segunda algumas vezes. E quais são os turns que melhoram a minha mão? Então qualquer carta de ouro e qualquer carta acima do 10. Que aí eu vou ter pelo menos uma broca aqui. Então eu vou betar. O Luiz deu call. O primeiro limp foldou. E se batesse qualquer carta de ouro ou qualquer carta acima do 10, eu mandaria a segunda. Como não bateu, eu vou de check fold na mão. Meu plano não deu muito certo, então tem que saber desligar a mão. Eu vou foldar para praticamente qualquer coisa que ele apostar. Ele fez um size baixo ali de um quarto do pote, né? Mesmo assim eu tô foldando aqui. A ideia era foldar mesmo quando eu não acertasse nada no turn, ou mandar outra se acertasse alguma equidade, se melhorasse um pouquinho. Como não melhorou, fold. Fiquei um pouco apertado agora, mas tranquilo. A gente se vira aqui. Aqui eu passei algumas mãos, o Ice 8 eu prefiro foldar com essa stack, 17 BBs. Acho que é um fold bem tranquilo aqui da primeira posição. Tem muita gente para falar ainda. Ice 4, o Pedrito Fera aqui fez um raise de 3x aqui. Eu preferi foldar também. Ice 4 não é a melhor mão do mundo aqui para estar aplicando raise steal, então eu preferi foldar. Próxima mão aqui eu abri um Rei Vala em cima do meu grande amigo Guizão. Aí ele foldou. Subi os blinds aqui, agora eu tô com 11 big blinds. Aqui daria pra chovar, mas eu ainda prefiro deixar o blind passar por mim, chovar muita coisa de small pra big, do que chovar esse Ice 9 e pegar aí um Ice 10, Ice Vala aí pelo meio do caminho. Fora os pares de 10 mais, par de 9 mais, né, no caso, que vai dar call também. Então eu preferi foldar aqui esse Ice 9. Eu tô meio curto ali, mas não tô tão desesperado ainda. Se eu tivesse 9 Big Blinds, certeza eu chovar. E com 10 eu vou dar uma pensada dependendo de quem tá na mesa. Mas com 11 aqui eu acho que é tranquilo foldar. Próxima mão, par de 3. Small pra Big, aqui eu vou chovar. Eu vou chovar bastante coisa, meu range é bem amplo aqui de small pra big. Antigamente eu chovaria N2 mesmo, sem pensar aqui com 10 bebês. Só que hoje em dia o pessoal ajustou um pouco mais o range de call. Antigamente era tranquilo você chovar qualquer duas cartas, porque praticamente eles só pagavam com Ice 10 mais.
par de 9, era esse range aí de há uns 3 anos atrás, mas mudou muito o poker. Os jogadores foram se adaptando, até os jogadores, os regular fraco, até os donkzinho mesmo deram uma melhorada. Os donks de hoje em dia são muito melhores que os donk de 3 anos atrás. Então, hoje em dia eu já não chovo 100%, mas eu vou chover ali uns 70, dependendo quem é o big, né? Mas um par de 3 é tranquilo ali de chovar. Ele me deu um call light ali com rei 8. Nem era uma mão que eu tava esperando tomar call. Aí bateu o rei dele, né? E bateu 3 ali no river pra gente continuar a nossa review, senão era GG aqui. Mas beleza, dobramos aqui. Agora já tá com uma stack confortável. E a gente tem que ficar de olho nesse cara aqui, hein? Gentleman. Você vê que ele dá um call light aqui. Essa informação a gente precisa usar em outras fases do torneio. Ou mesmo em outros torneios que a gente estiver jogando contra ele. Aí passou algumas mãos aqui que eu não tinha muito o que fazer. Rei 10 off. Eu tenho ali 22 big blinds, contando o que eu postei. O Joker abriu aqui, Joker 16888, abriu. Esse jogador aqui eu não estou passando todas as mãos, mas esse jogador aqui é muito call station, muito limp, muito call station, esse oi card aqui. Aí ele deu call. Eu tenho algumas opções. Eu poderia dar um call aqui, porque é só mais um blind. E, e contra o range de call aqui do Oi Card aqui, eu vou estar dominando. E eu posso também fazer. Posso foldar também, é uma opção. E tem uma terceira opção que é o que eu preferi nessa situação. Eu preferi chovar aqui e recolher esse pote aqui. Ó. O pote pré-flop ele tem 930 ficha, que é bastante coisa aqui em relação à minha stack. Então eu preferi chovar direto e tentar levar pré-flop. O, o Joker aqui ele vai estar abrindo bastante coisa para tentar roubar. O Icard aqui ele, como eu falei, ele é call station com essa stack enorme, ele vai estar dando call com um monte de coisa ali. Então o range dele não é tão forte dos dois. Então eu preferi chovar direto e recolher esse dinheiro aí. Passou. Isso é importante, né? Continuando aqui, como eu falei pra vocês, ó, ele limpava muito, dava muito call. Aí eu vou dar um raise aqui pra jogar um flop, tentar levar na C-Bet ou acertar algum jogo bom e ganhar bastante ficha. Quando eu estou dando raise, eu fiz 450. Quando eu estou dando raise aqui, eu sei que a maioria das vezes ele vai estar dando call aqui, eu já sei disso. Então eu procuro dar esse raise com algumas mãos que flopam um pouco melhor. Então eu prefiro dar esse raise com esse rei dama do que com Ice 2 off, por exemplo. Eu acredito que o rei dama ele flop bem melhor do que o Ice 2. Não que eu não possa fazer com Ice 2 também, mas se eu tiver que escolher entre uma e outra, eu preferia esse rei dama. Aí ele deu call, que é o que eu esperava. Bateu um flop bom pra minha mão, porque eu represento bastante o Ice aqui. Então eu vou CBetar e passou. E mesmo quando ele dá call, ainda tem como minha mão melhorar ali. Ele pode dar um call com 10, aí eu tenho bastante out até o river. Tem valete, tem rei, tem dama, tem bastante coisa que pode melhorar a minha mão. Então eu acho que é uma c-bet tranquila. Ele não é o tipo de jogador que vai ficar dando muito raise, ele é mais call station mesmo. Então ele vai querer ficar pagando para ver flop, turn, river. Então se ele tivesse acertado alguma coisa desse flop aí, com certeza ele pagaria. Então c-bet tranquilo aqui. Eu puxei mais um pote. Par de 4. Par de 4, os pares baixos eu não costumo abrir dessa posição nessa fase do torneio com essa stack. Se eu tivesse uma stack muito grande e a mesa também tivesse bastante jogadores que tivesse stack grande, aí eu abro, porque eu vou tomar bastante call, aí eu consigo levar na c-bet, eu consigo trincar aí algumas vezes e fazer um jogo grande. Mas como a mesa está meio curta, eu também não tenho uma stack. Até que a minha stack não é tão ruim, mas eu prefiro fazer isso com 40 big blinds mais.
Aqui no caso eu tô com 32, entre 31 e 32. Então eu prefiro não abrir esse par de 4. 7-5. Se o Gentleman tivesse uma stack um pouquinho melhor, dá pra defender essa mão, mas ele tá meio apertado ali, eu prefiro foldar direto aqui. Aí eu foldei. Passou mais algumas mãos. Subi aqui um valete 10. Tomei a tribet. A tribet nem foi tão alta, mas como minha stack não tá muito confortável, aqui eu tenho uns 20 big blinds. Ele tem 30 ali, mas a efetiva é 20, que é a minha que sobrou para trás aqui. Eu prefiro não me envolver muito aqui. Acho que se fosse suited dava até para dar um call aqui, mas off eu prefiro foldar direto. Vou respeitar essa primeira tribet. Vocês gravem esse nick aqui, ó. Mais pra frente a gente vai pegar ele. Foldei aqui, uma outra mão. Rei 8. Aqui eu poderia abrir, mas o Gentleman tá com. Você viu que ele deu aquele call com Rei 8. Ele tem uma stack boa aqui pra ficar me voltando aqui all in. Eu vou ficar numa situação difícil. Então eu tinha duas opções aqui. Eu poderia limpar. Na realidade eu tenho até mais de opções, mas as melhores aqui é o que eu fiz nessa situação, é chovar direto. Apesar de ser um chove um pouco over aqui com uns 18 big blinds, mas mesmo assim, contra ele eu preferi chovar direto. E aí passa a decisão difícil para ele. E a minha stack aqui é metade da dele, então para ele dar um call aí light agora fica um pouco difícil. Então eu preferi chovar direto. E eu poderia limpar também e ver qual é a ação dele. Eu poderia, se ele dar check, aí eu aposto qualquer flop. Eu poderia dar um limp chove. Eu limpo, ele dá um raise, eu vou lá e chove. Também fica difícil ele pagar. Então eu tinha algumas opções nessa mão. Poderia foldar também, mas a pior aqui eu acho que é abrir raise aqui nessa situação. É a pior opção contra ele. Então eu preferi chovar direto. Ficou mais algumas mãos sem jogar. Abria um dama 10 suited, né? Mão bonitinha ali. Tem que abrir aqui. Foldei mais algumas mãos. Eu preferi foldar esse aqui. Esse dama vala. Pela posição que eu tô. Eu tô com 20, 21, 22 big blinds aqui. Eu preferi foldar. Rei 5 off. O nosso amigo ali, o Joker, ele tá meio short. Ele tem menos de 5 big blinds. Aí ele chovou. Aqui para vocês ver, eu tenho um pot odds de 34,7%. Então eu preciso ganhar 34,7% das vezes. E rei 5 aqui contra o range que ele tá chovando aqui ganha tranquilamente isso aí. Então é um call tranquilo. Um outro fator é que, por exemplo, se eu tenho 10 big blinds, 2.000 fichas, aí o call, se eu perco, já é metade da minha stack. E aí eu vou ficar short, vou ficar com 5 bebês. Aí muda um pouco de figura. Aqui não, aqui eu vou dar um call. Se eu perder a mão, ainda sobraria com 3.300 fichas aqui. Tá tranquilo, dá pra jogar tranquilo o jogo aí. Não tem erro. Mas aqui eu acabei ganhando aqui o flip, né? E puxamos aqui um pote interessante. Sempre bom ganhar ficha. Nosso amigo Gentleman. Aquela hora com o Rei 8 eu falei pra vocês que era uma situação que era ruim da bet, porque ele vai me voltar muita coisa. Com Ice Rei já muda de figura, né? Então eu dei um raise. Aí o que eu falei pra vocês, ó, ele vai me voltar muita coisa ali. Agora ele deu uma tribet light. E aí o pod já tem quase 2.000 fichas aqui, já dá boa parte da minha stack, dá uns 40% da minha stack aqui. Então eu já chovei direto aqui e aí ele foldou. Aquela hora eu não tinha tanta stack para fazer isso, nem com Rei 8, então aqui foi tranquilo. Aí já abri de novo, se ele quiser me tribetar de novo aí, ele tenta sorte. Aí passou. Aqui eu foldei. As 8. As 8 eu abri. Só levei os blinds. As 3. No começo de torneio eu gosto de jogar essa mão.
porque as stacks estão altas, tá todo mundo ali com 40, 50 big blinds, então tem como jogar um pós-flop. Aqui já tá um pouco mais apertado, fica meio difícil jogar o pós-flop, então eu prefiro foldar. Eu valorizo mais os ases mais alto aqui, então um Ás 10, um Ás e Vala eu prefiro abrir. Ás e Rei, Ás e Dama é tranquilo, mas esses Ás de 3 aqui eu só abro se eu tô muito deep, muito deep. No caso aqui eu tenho bastante ficha, mas tem muita gente aí que tem o Marimar, tem o Semensky aqui, M Semensky, então eu prefiro não abrir esse tipo de mão nessa fase do torneio. Se a mesa tá tranquila, até dá pra abrir, mas eu prefiro evitar um pouco. Par de 6 eu abri. Tomei call. Nosso amigo Call Station. CBT, ele foldou. As e 4 teve muita ação aqui. Eu preferi foldar aqui. Eu poderia completar, mas as e 4 flopa tão mal. Eu vou estar dominado por muitos ases que eles têm aí. Então eu preferi foldar direto. As e 8 aqui eu teve um limp do começo da mesa, um raise aqui do cutoff, aí eu preferi foldar também. Aí mudei de mesa. Vamos, vamos analisar aqui as stacks da mesa. O nosso amigo aqui caiu agora na esquerda, na nossa direita agora é ele que está em maus lençóis. Maus lençóis. Esse jogador aqui é um reg bom aqui, eu encontro ele muito quando eu jogo City Go. E os outros da mesa aqui eu não lembro muito bem não. Foldei. 8 e 9 subi. Só levei as blinds. Par de ás. Dei um raise. Tomei um call. Bateu um flop 2. 2, 7 e vala. Esse aqui é um flop seco. Não acerta tanto o range dele. Porém os pares aqui principalmente vão continuar na mão. Se eu fizer uma aposta baixa. E até um AX, sei lá, ele tem um Ás e Dama. Até um Rei Dama, mas principalmente o Ás. O Ás e Dama, Ás e Rei. Ele continua. Então eu fiz um size aqui baixo. Porque quando eu estiver blefando também eu vou fazer esse size baixo. Então esse foi o meu pensamento ali no momento. E um outro fator, o size baixo também pode deixar ele meio maluco na mão ali. Ele tem um par de 8, par de 9, par de 10. Acha que eu estou blefando, já volta aqui em cima de mim. Então tem esse fator também. E ele voltou, ele fez uma bomba aqui. O pot tinha 2.300, ele fez 3.500 aqui. Se é um flop conectado, eu costumo já chovar aqui direto. Porque aí eu tomo call dos draws, tomo call de top pair. Tem algumas outras, um 10-10. Então, se é um board conectado, eu chovaria aqui. Mas como é um board seco, eu prefiro dar call aqui. E se ele estiver me blefando, ele vai colocar o resto aqui já no turn. Então, acho que é tranquilo. Bateu um 4, uma carta que não muda nada. Aí fui de check, ele chovou, que é o que eu esperava que ele fizesse. E aí ele tinha Ás e Vala aqui, um top pair, e eu acabei puxando um pote enorme aqui nessa fase aqui. Acabei dobrando, né? Eu fiquei gigantesco aqui no. Tô com mais de 60 Big Blinds aqui, tá bem tranquilo, então. Eu vou parando esse vídeo por aqui, nesse par de ás. É sempre bom parar um vídeo quando ganha uma mão grande ainda. E o vídeo já está ficando um pouco longo, então eu vou parando esse vídeo por aqui. A nossa grande campanha, menos mimimi, mais atitude. Se você tiver alguma dúvida, pode me procurar pelo Skype, EduSombraBR, ou pelo Twitter, @EduardoJAlves. Tem minha fanpage também no Facebook, Eduardo José Alves. É isso, pessoal. Um forte abraço e até a próxima. Vem a parte 3 aí, já começando já chegando perto da fase do ITM, mesa semifinal. Agora está começando a ficar bom o negócio. Um forte abraço e tchau!